Fala pessoal, tudo jóia? Bom, entrei aqui rapidinho, na verdade acabei de sair aqui de uma prática com um grupo de praticantes, né? A gente faz alguns encontros, às vezes presencial, a maior parte que é online, que é um grupinho que a gente tem de praticantes, e a gente acabou de sair agora, e sempre fica um assunto legal, fica algumas perguntas, alguns questionamentos, e de vez em quando dá tempo, a gente entra aqui para bater papo. Então sobrou aí alguns minutos agora, se você quiser bater um papo, conversar, fazer pergunta, tirar dúvida. Estava conversando um pouco de sonhos, de energia, né? De questão de realizações também. Tem muita gente que começa a ter muitas realizações, depois começa a praticar. E isso eu falo, né? Acho que deve ser o mesmo sentimento quando a gente conversa com o espírito e o espírito se sente gratificado pela realização da pessoa. Sempre que a gente vê as pessoas aqui, que vão aprendendo, que vão praticando, que vão cultivando as coisas, elas vão tendo as realizações, as vivências, né? As experiências reais daquilo ali. Isso é bem gratificante, porque você vê que o caminho da pessoa está abrindo, não por ilusão, né? Não por misticismo, não porque alguém disse que. A pessoa sente, ela vê, ela tem a vivência daquilo ali. Isso que a gente chama de realização. Essa realização é bem legal. Não sei quem tiver perguntas, quiser bater papo, rapidinho aqui, só para trabalhar. Diga, Luiz. Minha esposa disse que sentiu vontade de chorar enquanto fazia a prática de hoje. Sim, Luiz. Exato. Tem a ver sim. Fica tranquilo. É porque quando a gente trabalha esse tipo de prática, de imantação, né, é em larga escala. Então, mesmo a sua esposa não praticando na hora, mas você estava praticando, o que a gente estava fazendo agora, né, isso irradia no ambiente inteiro. Como a pessoa que está ali do seu lado, né, dentro da sua casa, ela tem conexão contigo, com todos os teus sonhos, de certa forma, então, mesmo a pessoa não sabendo o que você está fazendo, ela acaba sentindo também. E é real, né? Não é uma coisa ilusória. Por isso que eu falo que é bem divertido, só a gente ter boa vontade de fazer também, né? Muita gente começa a aprender as coisas, mas continua no mundo místico. E acaba não realizando. Por isso que a gente fala que é importante a realização, a vivência disso, né? O estado de consciência. Até coloquei um textinho, aqui acho que foi no Instagram mesmo, um textinho falando sobre essa questão de iluminações, de pequenas iluminações. Gravei também alguma coisa falando disso. Não tem misticismo, né? O pessoal gosta de endeusar. A pessoa sabe isso, ela vê espírito, ela conversa com não sei quem, ela sai do corpo, ela está lá no planeta tal. Isso é ilusório, isso é temporal. Tudo isso existe, óbvio que existe. Ninguém tem que ter dúvida enquanto a isso. Do mesmo jeito que existe o corpo humano, existe até centenas de milhares de planetas, né? Se a gente pensar em grandeza cósmica, a Terra, teoricamente, é menor que uma célula, que um átomo. Se a gente pensar no tamanho do universo, teoricamente nem existe. É a mesma coisa que as células do nosso corpo. Você está aí dentro do seu corpo, homem, mulher, sei lá o que você acha que é. Então você está aqui, enquanto consciência, dentro de um corpo manifesto. Você está pensando no glóbulo vermelho, no glóbulo branco, no neurônio. Você está pensando nisso? Não, você está pensando em sentir cheiros, sons. Está pensando no que é basicamente perceptível à consciência. Por isso da ciência, né? Normalmente a gente fica atado àquilo que a gente tem de manifestação externa. Quando a gente passa para esse cultivo interno que a gente estava comentando, o pessoal pergunta, a gente está voltando para dentro. Por isso que em linhas orientais antigas eles falavam do macro e microcosmos. Não tem tanto segredo, não tem misticismo nisso, é questão de estudo e prática, né? Agora o problema é quando a gente não pratica e só tem a teoria, é o que acontece, que é triste de ver. As pessoas se tornam teóricos em tudo e realizados em nada. Aí não conseguem ter a manifestação e a vivência disso. Eu não estou falando de poderes sobrenaturais. Eu comentei com o pessoal lá a questão de mediunidade e poderes sobrenaturais. Isso é questão de prática, tempo e esforço para desenvolver. Então qualquer um pode desenvolver qualquer coisa nesse sentido. Tanto para o bem como para o mal, né? Tanto é que tem muita gente que fala, não, mas só vai levitar, só vai emitir fogo, fazer magia quem for assim. Não, a gente vê aí que tem um monte de gente que faz coisas bem ruins. E usando energia. Então a energia está ali, como a gente vai utilizar, aí depende da nossa intenção e pureza de intenção. É por isso que nas traduções, pelo menos do que eu pratico e tento transmitir, né? E aí depende de cada um, não estou falando que é certo ou errado não. O universo foi criado e na forma como a gente entende que existe essa dualidade por um motivo. Então eu não questiono o motivo, porque o motivo é puro. Mas a forma como a gente utiliza aí já depende de cada um. É por isso que em algumas traduções, e é a forma como eu tento transmitir, porque eu também aprendi assim,
E aprendi também a como fazer as coisas erradas, só que depois que eu tinha aprendido a fazer certo. Porque daí a gente não tem o risco, né? Então eu estou explicando isso porque antigamente, nas sangas de verdade, né, nas culturas antigas, principalmente nas aldeias, nas tribos, quando se ensinava a parte alquímica, magística, a parte de movimentação da energia interna, eles não cultivavam poderes sobrenaturais antes de cultivar o caminho de virtude. Não um caminho de virtude místico. Não tem a ver só com as 4 9 verdades de Buda, o caminho óctuplo, ou os Vedantas, não tem a ver com só a teoria. Tem a ver com, na época, você pegar a pessoa e falar, ó, quero ver o seu cultivo. E o cultivo tinha a ver com tudo. Desde o asseio físico ao asseio emocional, a conduta de vida, a forma como a pessoa se portava perante as outras, o quanto ela era mais fraterna ou mais agressiva. E aí não tinha um julgamento. Então o professor, o mestre, quem estava orientando ali na hora, não pegava e usava como um carrasco. Lógico que tinha aqueles que eram, né, como ainda existe hoje em dia. Pegava no bambu mesmo e chibata, né? Negócio da porrada. Mas esses eram um pouquinho diferentes. Mas a média, que já tinha um certo cultivo, eles pegavam essas pessoas que estavam em sofrimento, ainda com muita raiva, muito ódio, e iam a partir do caminho de virtude, dos ensinamentos, às vezes plantando milho, colhendo algodão, colhendo ervas, pescando, caçando. Então, através da vivência que eles tinham na época, ou escrevendo mesmo, né? Muita poesia se escrevia na época, muitos contos, que acabaram virando os koans depois. Então, esses contos, essas vivências que eles tinham um porquê. Então eram passagens da vida deles que tinham a ver com elementos, que tinham a ver com centros de energia. Então muitos desses contos, muitas dessas passagens, tem certas coisas que são, hoje em dia a gente fala que é criptografado. Não, eles só escondiam em versos, em poemas, para as pessoas não se machucarem. Eu estou explicando isso porque muita gente quer aprender certas coisas pela questão da venda, de colocar o preço nisso, né? Então, eu quero aprender muito a curar uma pessoa. Mas por que você quer curar a pessoa? Que ânsia é essa de curar a pessoa? O que está pesando ali na tua energia para querer tanto curar a pessoa? Ah, não, porque isso é bom, porque é legal ver as pessoas curadas. Eu também acho, né? Todo mundo acha que é bom. Deveria achar, pelo menos, né? É bom a gente tirar as pessoas do sofrimento. Mas o que está gerando essa ansiedade tamanho? Normalmente a gente volta para o universo interno, para o microcosmos, para purificar os nossos universos, as nossas galáxias, os nossos planetas. Então, as nossas células, os nossos átomos, os nossos órgãos, os nossos ossos, o nosso corpo, enquanto microcosmos, carrega uma série de espíritos. Então, as pessoas falam muito de Matrix, né, hoje em dia, por causa do filme Matrix. Então, o que eu falo muito com o pessoal, que eu comento, e a minha forma, tá? Não sou dono da verdade, eu só bate-papo aqui. O pessoal coloca como se o Matrix ou a Matrix fosse uma ilusão em que não existe, só que existe. Então, se a pessoa apanha, se ela sente dor, se ela sofre, se ela consegue nascer e morrer, isso tudo existe, porque você está vivenciando aquilo. Quando a gente pega os tratados antigos e a forma como a gente interpreta isso dentro de alquimia, de magia e de outras coisas, o sentido de ilusão não é esse. O sentido de ilusão é compreender que tudo é mutável. E aí isso se traduz também no Tao Te Ching, né? No livro das mutações. Então, a ilusão, o que é ilusório, é o apego ao que é mutável, porque o que é mutável não é real, por mais daquele momento que você esteja presente, consciente, que é o que eles chamam de aqui e agora, de você estar aqui presente. Então, esse é o contexto do que o pessoal fala de ilusório. Isso em traduções. Aí, hoje em dia se converteu como se a pessoa tivesse que morrer para poder se iluminar, e não é esse o sentido dos tratados. Então, aqui eu estou falando de tratados, de coisas antigas. Não estou criticando quem ensina ou fala qualquer coisa. Se a pessoa conseguir sair desse estado de identificação e de apego, pelo método que for, que faça. Porque daí vai encher menos o saco dos outros, vai estar feliz, vai estar bem da vida ali. Então é isso que eu quero das pessoas também. Não importa o método que faça, desde que faça algo para sair de um estado ilusório. Mas ilusório enquanto o seu apego aos elementos em que convergentes na matéria te coloca atado a isso. Então aí que está o... Não vou dizer segredinho, porque não é segredinho. Estou só traduzindo as informações, né? As coisas todas. Então, quando a gente pega essa energia toda que a gente deposita em ser algo, ou porque a gente já foi algo, que isso é perigoso, dá problema. Porque a gente está indo para frente, para trás, para tudo quanto é lado, menos está no presente. Então, quanto mais a gente está aqui presente, não importa se estou usando um corpo humano, siriano, reptiliano, draconiano, sei lá, aracnídeo, insectoide,
ornitorrincoide, canguruzoide, sei lá o que, antropozoide, de árvore, de pedra. São corpos transitórios, são corpos mutáveis, são corpos perecíveis. Ah, mas aquela raça vive 1 milhão de anos. Tá, perecível. Ah, mas aquele ser no corpo que ele se encontra é perecível também. Porque a energia ela constantemente está em mutação. Por isso que os mestres ensinavam muito sobre o cálice sagrado. O cálice sagrado enquanto a unificação do ser terra. Por que a gente tem que sofrer estando na terra? Porque eu estou no corpo humano? Ah, mas se eu for um siriano eu vou sofrer menos. Ai, mas se eu for não sei quem eu vou sofrer menos. Ai, mas se eu for não sei quem eu vou sofrer menos. Ai, mas se eu estiver no nosso lar eu vou sofrer menos. Por que tem que sofrer menos quando estiver lá? A gente não pode fazer isso aqui. E aí não é livro de autoajuda que eu estou falando não, senão parece que eu estou vendendo alguma coisa aqui e está longe disso. Na verdade depende do cultivo e de quantos infernos a pessoa tenha para depurar. Estou explicando por causa da pergunta que foi feita e que a gente estava conversando também com algumas pessoas que estavam questionando sobre magia branca, magia negra e o que fazer com isso, não sei o que, tudo é cultivo. O que você fez, está fazendo ou vai fazer importa, mas o seu estado de consciência agora vale mais. Então o melhor momento para a gente estar encarnado, vivo ou morto é onde a nossa consciência está. O que eu converso muito com o pessoal, com quem está praticando, é a diferença de estar vivo, morto ou sonhando. Isso eu não estou inventando, né? O próprio Chuang Tzu. Então, para quem não conhece Chuang Tzu, recomendo todos os livros e materiais. Foi um grande mestre alquimista. Eles consideram taoísta, né? Mas ele é um mestre no Tao enquanto caminho. O taoísmo vem como a parte hoje em dia mais religiosa, mas tem a parte alquímica mesmo, verdadeira, e tem a parte religiosa, que não tem nada de mal e também funciona. Então são caminhos diferentes para a mesma coisa. Mas quando ele ensinava isso, ele colocou num dos livros dele lá, chegou dado um momento que ele sonhou que ele era uma borboleta. Então ele sentia como se ele fosse uma borboleta real. Ele voava, ele chupava néctar, ele era uma borboleta. E aí quando ele acordou no corpo de Chuang Tzu, ele falou que já não conseguia mais saber se ele era Chuang Tzu sonhando que era uma borboleta ou se ele era uma borboleta sonhando que era Chuang Tzu. Então existe uma questão que a gente precisa parar para pensar também e praticar isso, né? Pelo método que você vai. Então não estou aqui defendendo uma tradição ou outra, pratique o que você gosta, mas que chegue a um estado de menos sofrimento, né? E não de ilusão, não de teorias, de práticas. Então quando a gente passa a praticar isso, a questão do sonho é importante, porque atira um pouco do peso da vida e porque o sonho é uma continuação e uma forma transitória e mais simples, mais leiga, que de certa forma, vamos chamar isso de espírito, alma, tenta traduzir para que a gente entenda ou sinta certas coisas. Primeiro que tudo é transitório. Então o nosso corpo, cientificamente dizendo, todas as nossas células nascem e morrem constantemente. A gente tem corpos novos constantemente. Isso é um fato. Então isso é provado pela ciência. Energeticamente, quando a gente fala aí pela medicina chinesa ou por outras traduções, eles falam do Ti ancestral, do Ti da terra, Ti do céu, Ti do ar, do Ti do homem, Ti do coração. Então essas são as energias dos elementos manifestos. E se fala em manifesto e manifesto. Quando a gente está no mundo dos sonhos, ou em estado de vigília, ou seja, dormindo ou acordado, qual é a diferença para a gente? Qual é a diferença para o nosso cérebro e para a nossa consciência? Isso é uma coisa que a gente para refletir de vez em quando e colocar em prática dentro daquilo que você tem de técnica ou vivência, né? Então, o que a gente fala assim, se eu estou acordado aqui agora, que nem eu estou conversando aqui com vocês, ao vivo ou gravado, ou sabe, eu mentalizado, cada um pensa o que quiser. Mas imagina assim, você está me ouvindo. Então, a minha voz saindo aqui já é o meu passado para você. Porque teve que passar pelo microfone do meu celular, passar por corrente elétrica, por canal de onda de rádio, chegar no satélite para chegar onde vocês estão. Então já é o meu passado. Se a gente pensar isso enquanto sonho, você vai dormir hoje, você acordou amanhã. Você vai lembrar tudo que você fez no dia seguinte, você vai lembrar da sua infância, da sua adolescência, de várias passagens. Não 100%, mas vai ter uma série de memórias, porque o seu cérebro registrou isso. Certo? Foi para um banco de memórias ali. Quando você sonha, você tem uma série de vivências no sonho. Por exemplo, os adolescentes, o pessoal mais novo sonha, tem ereção, ejacula. Se estiver sonhando que está fazendo sexo, as pessoas choram, batem, gritam, dá vontade de ir no banheiro, faz xixi às vezes.
Então, dependendo do seu estado de consciência, sonhando, o seu cérebro entende que aquilo está acontecendo. Tem pessoas que têm tamanha energia, às vezes, acumulada, ou por causa de ancestralidade, a pessoa nem sabe disso, né? Tem certas faculdades latentes, que a pessoa chega a sonhar que está se queimando e a pele acorda queimada. A pele queima fisicamente. Já vi acontecer coisas bem interessantes. Porque tem a ver também com o nosso cérebro acreditar. Então, quando você convence o seu corpo que aquilo é real, se torna real. É difícil explicar isso, né? Então a pessoa vai praticando para vivenciar, mas isso daí tem uma série de vídeos e até material científico explicando isso, não vou entrar nesse mérito. Então, voltando ao cerne da coisa toda, de prática interna em relação à magia e energia, tudo é energia. Então, se você está acordado, se você está dormindo, se você está sonhando morto, a energia está ali. Então, quando você acorda no dia seguinte, você lembra normalmente que você fez essa vida. Mas se você bater a cabeça e perder a memória, você não deixa de ser quem é. Você tem todos os instintos latentes ali. Porque o seu corpo tem memória, cada célula tem memória. Então, o seu corpo enxerga como um todo, sente como um todo. Independe da memória armazenada. Tem uma série de predisposições. Tanto hereditária familiar, consequência sanguínea, né? Como ancestralidade espiritual, que são as suas encarnações independente de qual corpo você usou. Está latente num banco de memória que aqui na Terra eles chamam de akasha. Mas é um banco de memórias, basicamente isso. Que não está limitado ao corpo astral. Então, para quem estuda e já faz algumas coisas, entende o que eu estou explicando. Não está limitado ao corpo astral. Porque não está limitado ao tempo e espaço. Por isso que a gente acessa memórias a partir dali. E isso numa camadinha já, para quem saiu da esquizoterice e está conseguindo realmente desenvolver. E não tem utilidade prática para o povo começar a querer fazer isso para vender alguma coisa para os outros. Não funciona assim. Isso tem que passar por uma série de guardiões, que são os protetores que protegem para que não dê muita besteira, além do que já é permitido, né? Então, para que não extrapole o que é necessário dentro da linha de tempo, tem certas travas. E as travas, maneira mais simples de explicar, essas travas são protegidas por guardiões, que não podem ser corrompidos, né? Eles respeitam aí, estão além do jogo dual, da coisinha toda do folclore nosso aqui. Então, quando a gente morre, o que muda do sonho para estado de vigília é que você passa a lembrar mais coisas. Então, você morreu, você vai começar a acessar outras memórias, além dessas que você já tem, que você sonhou, que você viveu. Através dos sonhos, através de algumas práticas, através de algumas condutas, fica mais fácil a gente interpretar e sentir isso e poder desdobrar. Porque o mundo dos sonhos dá para a gente realizar e fazer muita coisa que na matéria a gente não consegue. Então a gente não tem de repente ficar encarnando até conseguir levitar para poder voar. Faz isso no sonho, faz isso projetado. Só que a gente tem uso de energia para as coisas. Então a gente tem que aprender a fazer um acúmulo de energia para entender que isso que o pessoal chama de ilusão, que é Matrix, que é um método de fuga, não é. É um corpo de realização, tanto quanto qualquer outro corpo. Só que a gente tem uma série de processos, porque é a mesma coisa que você tentasse pegar o seu filho, cheirinho bom, é a mesma coisa que você tentasse pegar o seu filho e falasse assim, você está com 6 meses de idade, está começando a engatinhar ali, está engatinhando para começar a querer andar. Então ele está engatinhando, você fala, filho, agora está na hora de você andar na corda bamba, tá? Na beira de um precipício. Anda na corda bamba, sai andando aí. Vai cair e vai morrer, né? Então é a mesma coisa que você passar uma prática, um método, um cultivo, ou até um ritual para uma pessoa que ainda não aprendeu a andar. Não que a pessoa é ruim, você só vai estar dando uma ferramenta que vai cortar, só que vai machucar um monte de gente no processo. E quem vai se machucar mais é a pessoa que está fazendo isso ainda. Então, nos tratados antigos, inclusive em linhagens que a gente pratica, inclusive se existe, tá? Em linhagens budistas antigas, em linhagens taoístas, hinduístas, assim como tem na Umbanda, no Candomblé, no xamanismo, no shintoísmo e em outros ismos também. Enfim, tradições sérias. Não estou falando dessas coisas que estão se criando, enfim, né? Não vou explicar não. Aí cada um pratique de novo aquilo que te faz bem, que te faça feliz e que não gere sofrimento. Mas quando a gente ensina as pessoas sem ela ter, hoje em dia se traduz como grau, que é um conceito antigo, né, em relação a como transmitir ensinamentos, se fala em iniciação ou grau. Se você transmite certo conhecimento, ou certa forma, ou certa prática, uma pessoa que não sabe manusear aquela ferramenta, ela pode acabar machucando pessoas e se machucando. Então a gente não quer que isso aconteça.
Então eles têm certas proteções, porque a gente sabe o que aconteceu e acontece até hoje em dia, como aconteceu no passado, principalmente com quem era mago, alquimista, essa coisa mais aberta, né? Hoje em dia é um pouco mais fechado. Apesar de ter virado mais exoterismo, né? Ainda assim continua sendo esoterismo. As poucas pessoas que praticam algumas coisas. Porque é muito pouca gente, né? Apesar de ter mais informações, tem mais teoria e pouca prática. Então se tornou mais acessível e inacessível ao mesmo tempo. Tá tudo de novo criptografando. É umas coisas de doido. Muda de geração para geração e o povo continua fazendo merda, né? Como fizeram em Atlantis, como fizeram sempre. Continuam fazendo hoje em dia. As pessoas querem até entrar e usar a energia para poder amarrar outra pessoa, para poder prejudicar, machucar, matar. Então você está corrompendo o seu espírito interno. Porque toda vez que se faz isso usando energia interna, por isso que não se ensina isso para leigo, certas coisas, porque vão se machucar. Porque a primeira vez que tomar uma pelrada de alguém e ficar com raiva, vai usar toda essa energia para machucar. Só que se uma pessoa agrediu, e é lógico que a gente fica puto. E como fica, né? Eu também fico. Lógico que eu fico puto. Sou homem, estou aqui, eu quero raquetar mesmo. Pranchar a mão na testa. Mas a gente sabe que existe toda uma reação, né? Toda ação, todo karma tem uma reação. Então o que a gente faz com essa energia? A gente aprende a trabalhar com ela, mas é igual os mestres ensinam. Primeiro você aprende a curar, para depois aprender a quebrar. Então tem muita gente que aprende a quebrar tijolos usando energia. Como é que você pega e junta os pedaços depois? Você sabe cimentar os tijolos de novo? Que adianta aprender a quebrar se não sabe consertar? Então os mestres antigamente, quando iam aceitar um discípulo, falando para coisas mais fechadas, né? Para coisas antigas. Hoje em dia é mais aberto, é mais solto, é até muito mais simples de fazer. Só que naquela época, imagina, você ter uma espada na mão ou você saber emitir energia, era muito mais fácil de conquistar coisas do que hoje em dia, que é com arma, né? Ou tá com uma bomba na cabeça do outro lá e pronto. Então hoje em dia existem coisas artificiais que a energia interna a gente dedica para outras coisas, porque não adianta. Então, naquela época, quando você dominava certas coisas, você poderia conquistar muita gente. Domínio mental, domínio energético, ou prejudicar muita gente, como foi feito. Né? Matava-se em nome de não sei o que, aí brigava não sei quem com não sei quem, mandava fazer magia ou energia e matava não sei quem. Aí vai criando aquela bola de neve. E é onde eu falo pro pessoal que se você ensina certas coisas na hora errada, vai gerar problema. Então, por exemplo, em traduções antigas, a última coisa que a pessoa ia aprender, depois que ela já tinha aprendido toda a parte de contexto, de base, de raiz, de emissão, de energia, de gonfar, enfim, de transmutação, tinha aprendido tudo. Que o mestre já sabia que a pessoa tinha cultivado virtude. A última coisa que ela ia aprender era mexer com as deidades e com os guardiões. Que eles chamam de guardiões do Dharma. Só estou olhando aqui mensagem, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Ainda não. Entendeu? Então, eles chamavam de guardiões do Dharma ou guardiões da lei do céu e da terra. Estou traduzindo aqui no portuguesão, tá? Aí me perdoem essas traduções aí, vocês podem corrigir o termo da tradução de vocês. Então, eu não estou falando de uma tradução, estou falando de forma mais leiga e aberta. Aí cada um explica pela vertente, né? Pela vertente que pratica e conduz. Então, eles chamavam de guardiões por que se ensinava como último? Porque é a manifestação última da lei na matéria. E não é a lei dos homens, né? É a lei do céu e da terra. Então, quando vai trabalhar com guardião e linha interna, é a última coisa que vai aprender a mexer. A última da última da última. Porque mexeu errado, literalmente está ferrado. Até rimou, né? Mexeu errado, está ferrado. Literalmente. Por que está ferrado? Porque você vai descumprir a partir do que você aprendeu e esses guardiões se afastam. E eles sustentam tudo que você é ou deixou de ser. Porque você é matéria. Não importa se no corpo físico, astral, mental. Quando a gente fala de guardião, e a gente está falando de guardião, não estou falando de uma linha, então vamos lá, cada um explica pelo que conhece, eu estou explicando o contexto geral. Então você vai para o budismo, Mahakala, Vajrayana, você vai para o hinduísmo, Shiva, você vai por, sei lá, você vai para o Umbanda, Exu Maioral, Sete Encruzilhadas, você vai, cada um, cada tradição vai ter seus nomes, vai? São guardiões. Pelo catolicismo, vai, pelo cristianismo, anjo da guarda, guardião. Quando a gente fala que são guardiões, a gente não está falando do ser que você contrata para fazer alguma coisa, para você ganhar algo em troca. O guardião sustenta a lei do céu e da terra. Então eles são o que sustentam a lei primeira. Que nem eles falam, né? Tem o conjunto das leis de Deus e a execução das leis de Deus.
Tem as leis que sustentam o Dharma do céu, tem as leis que sustentam o Dharma da terra, tem as leis que sustentam o Dharma do homem, ou a energia que sustenta a matéria. Então, quando a gente pega os guardiões, tem a ver com a energia e manifesta, que se plasma na energia manifesta. Então, quando você pede a energia dos guardiões, estou falando por linha oriental principalmente, porque é onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, estou traduzindo, é mais fácil. Quando a gente pega esses guardiões do Dharma, eles sustentam tudo que existe. Então, tudo que a gente pede enquanto matéria, qualquer realização, a gente passa por esses portais. Esses portais são sustentados por guardiões. Eles sustentam as leis. Então, todo mundo que pede coisa ruim, que tenta fazer coisa ruim, está corrompendo isso. Está corrompendo essa energia. Está tentando, né? Só que eles se afastam, porque eles não permitem. E aí a pessoa entra em queda, né? Ela entra em densificação. É o que a gente observa, que a gente explica, né? Que vai fechando, vai criando aquele ovoide. Então, criou-se tanta magia, tanta maldade, tanta energia acumulada para gerar coisas nocivas. Não estou falando que isso é certo ou errado, mas para criar coisas nocivas, que essas coisas nocivas estão sendo geradas em você, porque a energia que está despendendo dali é a tua. Não importa quem fez ou deixou de fazer. Se é você que está gerando aquela energia, aquela sensação, aquela coisa densa, é a tua energia que está impregnada. É que nem a gente comenta, né? Como se fosse seu CPF cósmico. Então não tem como falar que não é teu. É o teu padrão vibracional para desde quando a sua energia se manifestou a primeira vez em todas as dimensões que você já vivenciou aí sua experiência. Seja encarnado ou desencarnado, não importa. A partir da energia primeira, quando desdobra as qualidades e você vira um indivíduo, não importa se cósmico, ou um ser humaninho, ou uma formiguinha, a partir do momento que você é um indivíduo, a tua energia está plasmada ali. Então você tem a energia primeira até o seu último número do CPF, como se fosse o seu padrão vibracional encarnado como ser humano na Terra. Só que sua codificação está ali. Quando você começa a emitir energia contra ou a favor de algo, você começa a acumular energia a partir disso constantemente. A tua energia está ali, está impregnada. Então, se você impregnou uma planta, um objeto, um algo, e você está ali todo dia cultivando, aquilo tem um resultado, é o seu cultivo. Se você cultivou uma coisa danosa para prejudicar alguém, um veneno, uma coisa que vai machucar alguém, é o seu cultivo. A tua energia está ali. No elemento que você gerou, no elemento que você transmutou. Mas não sei o que, começa toda a ladainha, né? Não é assim, não sei o que. Não estou preocupado com não é assim, não vou deixar de ser assim. Cada um vai aprender e aqui eu estou falando de forma leiga. Então o pessoal depois passa aquele texto longo para mim na mensagem privada, né? Não, mas eu pratico, não sei o que. Aí você vai seguir o conhecimento das suas práticas, simples assim. Eu não estou sendo arrogante, porque aqui eu estou explicando de forma leiga. Se eu for explicar isso por dentro da Umbanda, eu vou explicar de outra forma. Se eu for explicar por dentro do Shintoísmo, vai de outra. Se eu for por dentro do Hinduísmo, vai de outra. Porque muda, dentro da cultura, a forma de trazer isso. Como a gente está aqui, eu estou falando português, e a gente está falando de forma leiga sobre a questão de trabalhar com essas energias, né? De magia, de buscar a energia de manifestação. A gente tem que tomar muito cuidado com o que pede, como pede e por que pede. Porque é energia de realização. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, no budismo, eu gosto muito da parte tibetana, né? Sou meio suspeito para falar, porque eu gosto mesmo, tenho uma identificação muito forte com isso. Eu dei um close em mim mesmo aqui, sem querer. Fui só ver se estavam me chamando aqui, que eu tenho que sair, mas ainda não. Então, essa energia dos guardiões elas transmutam essa energia para a matéria. Então você vai explicar, por exemplo, dentro do tibetano, que eu falei que eu gosto bastante, se a gente pegar o Vajrakhilaya, é uma manifestação do Buda que manifesta a qualidade da compaixão suprema, ou da transmutação suprema, né? Como se fosse o Buda da sabedoria, porque cada budismo vai trazer isso de um nome, que é o Vajrasattva. Então depende da nomenclatura como você vai buscar. Então quando você pega esse Buda, que é o Vajrakhilaya, que é o Buda com as 3 cabeças, ele é azul com 3 cabeças, e ele vem lá com a tipo da adaga dele, é como na Umbanda você pega um Exu. Então você tem o Oxalá e você tem Exu. Quando a gente pega para o budismo, de repente você tem o Buda, o Sakyamuni, e você tem o Mahakala, que é o guardião. É a contraparte dele irado, por isso que eles chamam de Buda irado também. O que é o Buda irado? Porque ele vai lá para combater o ego, a maldade, o desejo, o apego.
para combater os infernos. Quem são os infernos na gente? Que eu explico de vez em quando. São os distúrbios emocionais. Então, quando a gente entra para isso e vai explicar algumas coisas dentro de uma prática real, de qualquer tradição, de novo, não estou aqui falando que uma é melhor do que a outra. Você vai pela Umbanda, você vai praticar os seus pontos, vai fazer os seus fundamentos, preceitos. Pelo Candomblé, eu não tenho experiência, mas deve ser da mesma forma. Eu não tenho tanta experiência na parte ocidental, né, mas na parte oriental. Você vai para o budismo, você vai ter todos os mantras, as prostrações, as técnicas. Tanto no budismo como no taoísmo é bem parecido. Aí você tem a parte alquímica também, que é dentro lá, e tem os preceitos, tem tudo como tem que ser feito. Na verdade é tudo muito parecido. Quando você vai estudar e praticar, tudo tem certas confluências ali e ensinamentos, né? Com métodos diferentes, mas tudo é muito lindo desde que seja feito para a gente sair do sofrimento, né? E não causar sofrimento. Então, esses mestres, esses guardiões, não querem cultivar ou permitir o sofrimento, porque isso gera distúrbio na geometria do universo da própria pessoa. E esses distúrbios, quando chegam na gente aqui, né? Na gente que está aqui trabalhando, estudando, tendo problema, gera distúrbios emocionais, por causa do corpo que a gente usa aqui. E até no corpo astral também, né? Continua tendo distúrbios, até ali a parte que ele se converte para um corpo de não forma. Mas até ali existem distúrbios. Então a gente tem que depurar os infernos, principalmente os 7 infernos. Medo, raiva, ódio, toda aquela coisa que gera os ciclos dos distúrbios. Quando a gente começa a limpar isso a partir da percepção, da introspecção, enfim, todos os ensinamentos que os mestres já passaram, a gente vai limpando um pouco essa caqueira toda. E aí automaticamente as coisas vão mudando. E a gente entra num estado um pouquinho mais pacífico. E quanto menos besteira a gente quer fazer, lógico, de vez em quando dá vontade, acho que ninguém passa impune, pelo menos eu não passo, né? Aí os guardiões vão dando uma puxada de orelha na gente, né? Ó, você está pisando fora da lei, está pisando fora do caminho. Eles dão aquela puxadinha na orelha, porque se eles se afastarem um pouquinho, a gente começa a se machucar. Mesmo que não perceba, que daí que é divertido, né? Do mesmo jeito que a gente tem a própria energia, que eles chamam de benevolente ou compassiva, ou energia de virtude, basicamente, são energias que não corrompem elas mesmas, porque não faria sentido, e a gente é parte disso tudo. Então, você quer se machucar? Sim ou não? Então, se você machucar pessoas, você está se machucando por consequência, porque não tem essa divisão pensando em estrutura e manifesta, né? Até o ponto que ela se manifesta. Então, quando a gente vai lá e machuca pessoas, quem foi o primeiro louco que errou? Então, de repente, o Zé das Couve brigou com o Zé da Alface. Aí o Zé das Couve vai lá e matou o Zé da Alface. Aí quando o Zé da Alface morreu, ele descobriu que ele que machucou o Zé das Couve na outra vida. Mas aí, quando o Zé das Couve desencarnou, ele também descobriu que na outra vida ele machucou um outro parente que era filho dele. Mas aí o outro que morreu descobriu que ele também prejudicou. Não tem fim o trem? Então, se a gente pensar por aí, quem foi o primeiro que errou? Porque está todo mundo conectado. Então não tem um primeiro, né? É aí que está o X. A gente acaba com essa historinha um pouco de karma enquanto uma obrigação, porque não sei o quê. Existe uma energia envolvida, sim, isso é um fato. Karma não é reação, karma é sua significação, que é do sânscrito. Então a reação é uma consequência da ação. Por isso que eles falam de cultivar coisas boas e úteis, né? Que não gerem coisas que vão gerar problema depois para você mesmo. Então, quando a gente cria problema para os outros, e a gente está fora da razão de acordo com as leis do céu e da terra, e não só as leis dos homens, porque as leis dos homens podem ser corrompidas, como a gente vira e mexe pelo mundo afora. Mas a lei do céu e da terra não pode. Quando a gente fica fora disso, e não tem a ver com ser bonzinho o tempo todo, de novo, compaixão não tem a ver com passividade. Compassividade é uma coisa, passividade é outra. Então a gente tem que ser compassivo, com paixão, e não passivo, um alface ambulante, que não vai dar muito certo. Então não tem que ser, a gente tem que fazer alguma coisa. Só que esse fazer não gera violência. E não gerar violência não é ser bobo. A gente ter energia suficiente, ou os recursos, e principalmente inteligência suficiente, para a gente ter uma ação correta respeitando as leis do céu e da terra. Eu estou explicando isso todo, o contexto da energia de guarda, desse funcionamento com base nas coisas que a gente foi conversando. Já falei até um pouquinho demais, né? Mas quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, é o cultivo de tudo que faz. Então, quanto menos a gente gera sofrimento, menos a gente sofre. E aqueles que fazem e que estão nesse estado, porque estão em ignorância.
Por isso que eles chamam de ignorância, que é o maior mal do ser humano, é o medo, porque o medo gera ignorância. Porque do medo se vem a ignorância, porque a ignorância é quando você descumpre o que é básico, né? Respeito ao próximo, essa coisa toda. Então, esse problema vem da própria pessoa. Quando a gente perdoa o outro, que é essa questão, quando a gente perdoa o outro, a gente está perdoando a gente também, né? Então, se quer fazer por egoísmo, que não é o melhor caminho, faz. Mas tem que entender que se o outro causou um mal, é porque ele estava ignorante. Se ele estava ignorante, é porque ele tem medo de algo. Então, toda pessoa que é maldosa demais, ela não é maldosa porque quer. Ela é maldosa porque chegou nesse estado de ignorância que veio de um medo, que é uma causa dela, é a primeira causa de todo o sofrimento que ela começou a gerar. Porque algo causou um medo, algo causou uma separação do amor. Por isso que eles falam da unificação do céu e terra no coração. Santo Graal, né? O cálice. Você quer o cálice? Aqui, ó. Base do cálice, em cima do cálice. Se você quer apontar para o coração, né? A gente está falando do sangue de Cristo. O que é o sangue de Cristo? O que é o fogo sagrado? Coração aberto. Estrela de 6 pontas. Triângulo de cima, triângulo de baixo. Cruzou, estrela de 6 pontas. A gente tem que tirar o misticismo das coisas. Só que existem práticas, existem métodos e cultivos. E aí você vai cultivar pelo que gosta. Você gosta, de repente, do budismo, você vai. Você não gosta de nada, a pessoa não acredita em nada. Você é uma boa pessoa, faz o bem para ela e para os outros, está cultivando do mesmo jeito, né? Então, o cultivo não tem a ver com algo místico, com levitar. Eu postei lá, acho que foi no Facebook, você leu, um mágico, cara, o cara é muito bom. É um mágico mesmo, ele é ilusionista, perdão, não é mágico. Acho que é mágico ou ilusionista, eu nem sei muito bem a diferença em relação ao que ele produz lá, porque ele faz as duas coisas. Então, ele pode ser as duas coisas. E ele faz o negócio de desmaterializar, materializar, mexer com objetos, não sei o quê. Então, não é nessa a intenção. A intenção é que nem Krishnamurti ensinava, que nem Gautama ensinava, que nem Krishna ensinava, que nem Cristo ensinou. E, na verdade, a gente gerar menos sofrimento, só isso. Para depois que a gente desencarnar, a nossa consciência, quando se expandir, ou se iluminar, ou sair, já não tenha mais identificação aqui. Aí sim a gente sai da Matrix. Mas não que a Matrix não existe, porque ela existe, porque se a sua consciência acoplar de novo aqui, para você ela é existencial. Assim como se você estiver no plano astral, para você lá é material. Se você estiver no plano mental, que já não é um plano restrito ao tempo e espaço, né? É um plano de não forma, é um plano de forma, que no nosso conceito é não forma, mas não está restrito ao tempo e espaço. Está ali para você é real. Então tudo é real, depende do seu estado de consciência. O que move a nossa consciência? Intenção. Por isso que eles falam do cultivo de intenção pura. Cultivar as nobres verdades. As nobres verdades se resumem a não faz merda. Desculpa a brincadeira, pessoal, preciso sair agora. Mas é basicamente isso, não faz merda. Senão você vai ter que limpar, porque ninguém vai limpar para você. Então a gente cultivar esse centro de virtude, a gente cultivar o sorriso interno, essa coisa toda, não é se tornar perfeito. Porque vira e mexe eu quero dar uma raquetada em alguém. Então essa é a minha condição humana. Eu sei que isso existe, eu sei que ela está ali, mas eu penso o que fazer com ela. Eu vou raquetar a pessoa? Compensa eu despender tempo e esforço para isso? Se eu não for me ajudar e nem for ajudar a pessoa, eu nem for proteger ninguém, só vou ali porque eu estou com raiva. Sabe quando a gente fica mais velho? A gente fica mais maduro e um pouco mais sereno, né? Então com 20 anos, de repente, eu até quereria. Com mais de 40, já penso duas vezes, eu vou perder meu tempo, eu não vou me ajudar e nem vou ajudar ninguém. Se a pessoa está naquele estado de raiva dela, é porque ela está sofrendo tanto quanto eu. Metal com metal batendo, né, gera muito atrito e fogo. Então, dois batendo espada não funciona. Seja homem, mulher, cachorro, gato, percevejo. Na natureza, tudo tem o seu ciclo, tudo tem a sua mutação. A gente respeita a mutação e segue ela, não adianta resistir. Então, a gente segue cultivando algo porque está no nosso ciclo de geração. A gente usa esse ciclo, usa tudo isso daí que a gente aprendeu para tentar sofrer menos, basicamente isso, né? Então não importa se você nasceu ou não um santo, se você nasceu ou não um mendigo, um bandido, um erudito, milionário, qualquer coisa, não importa. A energia está cagando porque você acha que tem. Não estou falando que desdenha, né? Ah, mas Deus me desdenha. Não, vamos tirar o conceito humano da coisa, né? Deus como fonte de tudo e todas as coisas, como tudo e nada, Lao Tse resumiu. O tal pode ser dito, não é o verdadeiro tal. Então não adianta a gente explicar algo que não é explicável. Mas a gente tem como sentir se a gente está bem ou mal. Tudo que a gente usa como artifício de fuga é porque a gente está mal.
tudo aquilo que nos liberta, que a gente consegue sentar perto dos outros, sem querer matar ninguém, a gente está um pouco mais perto de estar sóbrio, né? Estar mais lúcido em relação ao que a gente é. Porque gera um pouco menos sofrimento, de novo, para a gente e para os outros. Todo mundo que está em sofrimento é porque todo mundo está, às vezes, se acomodando em sofrer. E se acomodar em sofrer não resolve muita coisa, né? De novo, comodismo não é bom. Ansiedade não é boa. Passividade não é boa. Porque tudo isso daí é alimentado pelo medo. A gente tem muito medo de perder e tem muito medo de conquistar. Tem muito medo do passado e tem muito medo do futuro. Aí fica com medo agora, porque fica o tempo todo nisso. Então, se dá para ter 1 minuto de paz, tem 1 minuto de paz. Se dá para ter 2, tem 2. Se dá para ter 3, tem 3. Vai aumentando o seu tempo nisso, porque daí o seu ambiente vai mudando também. E se uma hora você tiver que desencarnar, vai desencarnar nesse estado de mais paz, e não sofrimento. Então, o cultivo leva a isso, para que até a nossa última respiração, até o último suspiro, a gente permaneça no cultivo desse tipo de desenvolvimento interno, daquilo que você gosta, daquilo que você acredita que te faz bem, desde não acreditar em nada, mas fazer algo bom e útil para você e para os outros, até cultivar algo que te recompense, de você produzir algo que para você vai ser benéfico e útil. Mas desde que a gente seja útil para a gente e para os outros, não no sentido de machucar o caminho das pessoas, isso tem realizações que a matéria não paga e o espírito também não paga, porque não tem preço. Né? Então é a realização que a gente leva para além do corpo. Se a gente cultiva até a última respiração, de repente aquela última respiração, e a gente já tem relatos disso, né, do próprio Chico Xavier, de outros mestres que passaram por aqui, que na última respiração a pessoa conseguiu ter o start dela ali, ter aquele momento de lucidez plena em que a pessoa se dissolve. Então ela percebe a mutação das coisas e entra no seu estado de expansão da consciência. Para quem não acredita em nada, é bem mais fácil, né? Daí você vai desdobrar a sua consciência, já que você não está preso em nenhum apego nem nada, você vai passar um tempinho ali e vai acordar em outro corpo. Se você não acredita em nada, então o que você fizer a partir daí é lucro, porque teoricamente para você nada acontece depois, se nada acontece depois dá para viver bem agora, sem ferrar ninguém, né? Porque a sua energia vai dissolver. E para quem entende que depois da vida tem a consciência, ela se desdobra, que a gente tem muitos corpos para trabalhar, a gente vai um pouco mais lúcido e mais consciente. Só que daquele que cultivou. Se na última respiração saiu com um pouquinho de mais paz, a energia sai muito mais forte. Pense que você é uma bolinha no estilingue. O coração da Terra é a bomba do estilingue, vai? E você quer romper a placenta da Terra, ou você quer sair da barriga da sua mãe. Você quer viver num outro corpo. Que seja um corpo diferente. Então você é a bolinha do estilingue. O que move essa bolinha? Energia. Quanta energia você tem para conseguir puxar o elástico? É isso que a gente trabalha, né? Desenvolvendo, abrindo canal, soltando, abrindo espaço. Quanto mais espaço a gente abre, mais rápido a gente tem, como se fosse uma via, né? O pessoal fala de buraco negro, de caminho de minhoca. Imagina que é um buraco bem mais largo, na pilastra de luz. Bom, preciso sair agora, estão me chamando aqui. Sim, estão me chamando aqui, então preciso sair agora. Acho que deu para explicar, comentar algumas coisas. Na segunda-feira, às 7 horas, horário do Brasil, tem uma live. Eu deixei marcada ali nos feeds. Tem alguns comentários. A gente bate mais papo na segunda-feira. Então vai ser um bate-papo com uma portuguesa. Então provavelmente vou falar um monte de coisa errada. Eu não falo português de Portugal. Malemar falo português direito aqui, né? Imagina o português de Portugal. Então quem for de Portugal me dá um help aí no dia lá para traduzir algumas coisas que eu não vou saber traduzir. Eu não conheço a pessoa que eu vou fazer live, então está divulgado ali. Não tenho convívio, é a primeira vez que eu vou conversar. Mas eu acho que a gente pode conversar com todo mundo, porque todo mundo quer fazer algo bom, quer ajudar as pessoas comentando ou cultivando algo benéfico, tem por que a gente não conversar, né? Então dentro do que eu tenho tempo também, a gente vai tentando se ajudar. Tá bom? Um abraço para todos e até mais.